Áudio da obra Liberta-te do Mal. Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles ante os flagelos destruidores. Com frequência a sociedade enfrenta os flagelos destruidores que assustam, gerando sentimentos controvertidos de sofrimentos e de revoltas, de ansiedades e de pavor, de insegurança e de desespero. Normalmente, esses flagelos apresentam-se como inundações, terremotos e tufões, vulcões e tornados, incêndios vorazes e tsunamis que ceifam a vida de vítimas incontáveis, deixando terríveis rastros de desolação, produzindo transtornos de toda a ordem. No passado, não muito distante, associavam-se-lhes as epidemias, ora relativamente controladas, e a fome, derivada das pragas que devastavam as plantações e das secas prolongadas, embora ainda permaneça na terra essa terrível e vergonhosa calamidade que humilha a cultura, a civilização e a ética das nações. Não se podem esquecer as guerras com todas as suas terríveis consequências, demonstrando o atraso moral em que se encontram as criaturas e o alto índice de crueldade em que transitam. Mais recentemente, podem-se incluir os atos perversos do terrorismo em todos os seus aspectos, especialmente por meio das ações alucinadas dos fanáticos religiosos e políticos que se autodestroem, desde que, mediante o gesto de absoluta ausência de raciocínio, possam destruir outras vidas. Anteriormente, não se tinha uma ideia exata dessas ocorrências infelizes, porque as dificuldades de comunicação impediam que fossem tomados conhecimentos das suas tragédias e dos detalhes ignominiosos em que se apresentavam. Na atualidade, porém, graças aos veículos de comunicação de massa e à cibernética, podem-se acompanhar-lhes as manifestações aparvalhantes enquanto as mesmas estão sucedendo, participando-se das aflições inimagináveis de suas vítimas totalmente impossibilitadas de serem socorridas. Ademais, por terem caráter desolador, quase sempre sucedem simultaneamente em várias partes da Terra, quais sejam as inundações, os incêndios, os tsunamis e outros de igual ou mais grave porte. Acidentes de todo tipo, alguns deles resultantes da imprudência humana, surpreendem, especialmente nos denominados fins de semana prolongados, como resultado do alcoolismo, do cansaço, da insensatez e da irresponsabilidade da grande maioria de suas vítimas. Concomitantemente, a violência urbana transformou-se em flagelo tenebroso, dando lugar a um obituário assustador, que assinala o primarismo em que estertoram numerosos, incontáveis seres humanos. Quando se tratam dos fenômenos sísmicos, das forças vivas da natureza em desequilíbrio, o impacto é devastador nas comunidades vitimadas, não somente em razão do fenômeno destruidor, mas também das consequências desditosas que se alastram e se demoram nos sobreviventes. Bem poucos deles conseguem dar prosseguimento à existência harmônica, pois que as sequelas dos desastres, as incertezas em torno da existência, as angústias derivadas dos acontecimentos infaustos, os pavores que permanecem assinalam-lhes de tal forma o comportamento, que prosseguem vivendo sob os camartelos da saudade, do sofrimento, das aflições mal contidas. Muitas vezes, acusam-se as autoridades negligentes que poderiam ter tomado providências preventivas ou posteriores que minimizassem os danos psicológicos, morais, econômicos e sociais. Comprometendo-se em assumir responsabilidades imediatas durante as tragédias,
essas pessoas irresponsáveis, logo transcorrido algum tempo após o horror, relegam os compromissos a planos secundários até quando os desastres voltam a suceder, anualmente, em períodos cíclicos. Por outro lado, fatores sociológicos e econômicos empurram os pobres para as áreas de perigo onde constroem os seus barracos sob riscos previsíveis de tragédias com as quais se acostumam por absoluta falta de recursos para evitá-las. Esses flagelos, que decorrem da natureza, comovem a sociedade aturdida ante os mesmos, e poderiam ser evitados, em expressivo número, graças às conquistas da ciência e da tecnologia que os prevê com alguma antecedência, facultando a tomada de providências específicas. Nada obstante, repetem-se, cansativamente, tornando-se triviais e fazendo parte das estatísticas que os classificam quais aqueles que produziram danos mais graves e número maior de vidas arrebatadas. No primeiro momento, produzem comoção e despertam a solidariedade de todos, o que oferece um significado de dignificação para o ser humano. Entretanto, também revelam a hediondez dos exploradores, dos bandos de criminosos que se aproveitam das angustiantes circunstâncias para se locupletarem com a miséria do seu próximo, agredindo, roubando, desviando os auxílios que lhes são encaminhados. O mesmo ocorre com muitas autoridades que recebem ajudas internacionais e de particulares, objetivando socorrer as vítimas e as desviam para suas contas bancárias em paraísos fiscais ou para administradores ignóbeis que fazem parte de seus grupos políticos e de simpatizantes. Torna-se patética a situação e paradoxal, porquanto, diante da dedicação e do sacrifício dos heróis que salvam vidas sem preocupação com a própria, esses aproveitadores perversos mais lhes aumentam as aflições, gerando ódio e desejos de vingança. Tal comportamento atesta a carência de amor e de respeito humano que existe no mundo, assim como a necessidade de mais abnegação de todos aqueles que sentem o dever de auxiliar. Os flagelos destruidores, porém, são efeitos das leis da vida, necessários para a renovação das expressões de evolução, apressando as mudanças que se devem operar sob os desígnios divinos. Espíritos, gravemente comprometidos com a ordem e o dever, sintonizam uns com os outros e se reúnem em lugares onde as destruições irão ocorrer desse modo resgatando os crimes hediondos cometidos contra a humanidade em reencarnações anteriores e que lhes pesavam na economia moral. Não existindo o acaso, as divinas leis elaboram programas de expurgo e de purificação para os infratores que necessitam da experiência dolorosa a fim de se reajustarem no conjunto espiritual. O fenômeno da morte faz parte do processo da vida, não tendo importância maior a maneira como vem a ocorrer. O significado mais expressivo é a atitude de cada qual diante da ocorrência infausta ou esperada, que lhe proporciona o autoaprimoramento e a consciência do dever perante o progresso moral. Nada, porém, que justifique a violência provocada pelo ser humano perverso, uma vez que a lei de destruição sempre alcança todos aqueles que se lhe encontram programados para sofrê-la. Ante a impossibilidade de serem evitados alguns flagelos sísmicos e acidentes coletivos, deve-o ser humano obstar a onda de insanidade que domina a civilização, contribuindo em favor da harmonia geral com aquilo que possua, esforçando-se para se automodificar, evitando as emissões mentais deletérias que aumentam as tragédias do cotidiano. Pequenos exercícios de solidariedade,
de compaixão, de bondade, de gentileza criam condições favoráveis à paz, diminuindo a incidência dos crimes e da alucinação em predomínio no mundo.